Os primeiros 45 anos do século XX foram marcados pela quebra do equilíbrio de poder no continente europeu. Duas grandes guerras mundiais foram causadas pelo desejo de sustentar a posição de dominância na política internacional pelas antigas potências imperialistas. E o que eles conseguiram conquistar foi a morte de quase meio milênio de supremacia europeia. A ideia de Europa, construída desde o Império Romano, que sobreviveu às guilhotinas da Revolução Francesa e à psicopatia de Napoleão, acabou sucumbindo nas trincheiras da Bélgica e França em 1918. As cambaleantes potências europeias que não tinham se recuperado desse apocalipse, 20 anos depois, haviam se enfiado em um conflito global muito maior que o anterior. O resultado dessa guerra foi a morte da antiga Europa, que abriu caminho para a democracia americana e o socialismo soviético tomarem o planeta de assalto. A partir do fim da Batalha de Berlim, um novo mundo havia nascido. Um novo mundo marcado por um emaranhado de alianças e acordos firmados na segunda metade do século XX entre dezenas de nações que não possuíam nenhum interesse em comum, além do ímpeto de deter o avanço comunista. Isso ia contra tudo aquilo que os pais fundadores defendiam. Por mais de 165 anos, os americanos seguiram à risca aquilo que Washington e Jefferson haviam dito: evite alianças permanentes com nações estrangeiras. Os estadunidenses nunca haviam tomado parte em guerras externas. O isolacionismo americano tão tradicional foi quebrado na Grande Guerra. Mas tudo voltou ao normal logo ao fim do conflito, quando o Congresso americano percebeu que a intenção de Woodrow Wilson no Tratado de Versalhes era de impor o American Way sobre os derrotados e aliados. Isso era totalmente contrário ao modo americano de se fazer política até então. Os Estados Unidos se fecham novamente em 19 e restauram o seu isolacionismo, até o ataque de Pearl Harbor em 41, quando tudo muda. Esse novo mundo que havia nascido em 45 foi dividido em dois blocos de influência: o Ocidente, liderado pelos americanos, e o Oriente, comandado pela União Soviética. E por longos 46 anos, as duas superpotências tomaram posições que não faziam o menor sentido, decisões que levaram o planeta à beira da destruição em mais de uma dezena de oportunidades distintas. O embate entre capitalistas e comunistas era tudo menos preto no branco. Esse era um mar de tons de cinza que havia afogado centenas de anos de conflitos históricos. Os soviéticos não tinham metade do poder de barganha que os Yankees possuíam, fato que os forçava a operarem no sigilo, financiando grupos terroristas e desestabilizando governos com a KGB. Era natural que as nações capitalistas supostamente democráticas alinhassem os seus interesses com um dos americanos, e os chefes de estado mais inteligentes negociavam com os dois lados da cortina de ferro, sabendo que os americanos iriam cobrir qualquer proposta dos russos. Essa postura dos americanos era influenciada pela teoria do efeito dominó, popularizada pelo governo Eisenhower para justificar a guerra do Vietnã. Essa teoria argumentava que no caso de vitória dos Vietcongs, todo o sudeste asiático e posteriormente todo o continente iria cair nas mãos dos comunistas, em um efeito dominó em que democracias capitalistas aliadas dos americanos seriam derrubadas e governos vermelhos assumiriam seu lugar. A base de sustentação desse pensamento estava nos golpes comunistas que aconteceram imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial no leste europeu. Golpes esses que os aliados ocidentais não tinham poder para impedir. Dessa forma, a política externa americana passa a intervir em nações ao redor do mundo lutando diretamente contra o comunismo, em guerras por procuração, como a Guerra da Coreia em 1950, ou financiando guerrilhas nacionalistas na América Central durante as décadas de 70 e 80. Todo o mundo capitalista comprou essa teoria, e isso acabou causando um verdadeiro caos diplomático. Os americanos conseguiram colocar do mesmo lado gregos e turcos, árabes e israelenses, paquistaneses e indianos, contra um inimigo em comum: os comunistas. Meio século de corrida armamentista construíram bombas nucleares suficientes para extinguir a vida na Terra dezenas de vezes. Golpes comunistas, golpes financiados pela CIA nos 4 cantos do mundo. Guerras por procuração no Vietnã, Coreia, Afeganistão, que assassinaram mais pessoas que você pode imaginar. A Guerra do Afeganistão foi a última grande guerra por procuração do período, e foi a principal razão para o fim da União Soviética. O interesse russo naquela região tem séculos. A disputa entre o Império Russo e o Império Britânico pelo controle do Afeganistão durante o século XIX foi o estopim de uma dezena de conflitos bélicos. E mesmo com os cadáveres da família Romanov apodrecendo em Ekaterimburgo, o antigo desejo imperial de manter a Ásia Central sob controle foi herdada pelos sovietes. Eles sabiam que tomar conta do seu quintal estratégico era vital para a sobrevivência de toda a União. A queda da monarquia afegã em 73, financiada por Moscou, é prova disso. Um general chamado Daoud Khan, primo do
do rei, que anteriormente havia sido primeiro-ministro, se torna presidente em conluio com o Partido Democrático do Povo Afegão, o Partido Comunista local. Em um primeiro momento, ele manteve ótimas relações com a União Soviética, mas gradualmente o seu regime começa a alinhar os seus interesses ao Ocidente. Ele queria reformar o seu país e estimular o crescimento econômico. Em 76, ele acaba por purgar todos os comunistas do seu governo, e isso acabou irritando os burocratas de Moscou. O resultado desse afastamento foi o financiamento de mais um golpe. E novamente, o Partido Democrático do Povo Afegão se torna protagonista nessa história. A população estava descontente com o ritmo das reformas realizadas pelo governo. A qualidade de vida não havia melhorado e a Constituição promulgada em 77 havia instituído um regime de unipartidarismo. Tudo isso regado ao autoritarismo e secularismo em uma região que levava o islamismo a ferro e fogo. Tudo isso acabou por extinguir qualquer restício de apoio popular ao governo. Se aproveitando da instabilidade do regime, no dia 27 de abril de 78, a Revolução de Saur começa e acaba no dia seguinte, com a deposição do governo e o assassinato de Daoud Khan e boa parte de sua família, incluindo membros da antiga família real deposta em 73. Assim acaba a curta República do Afeganistão para o nascimento da República Democrática do Afeganistão. A operação foi um sucesso estrondoso. Os laços com a União Soviética foram reatados pelo novo regime e toda a oposição foi suprimida nos dias posteriores ao golpe. Oposição essa que era formada pela maioria da população afegã, muçulmana e anticomunista. Aqui temos uma bomba relógio que rapidamente havia sido identificada pelas potências ocidentais e pelos comunistas. Uma nova guerra estava sendo gestada no Afeganistão. A América não morria de amores pelo governo de Daoud Khan. Por mais que ele estivesse começando a flertar com o Ocidente, ele era alinhado mesmo aos interesses sauditas e iranianos. Nenhum movimento foi realizado para impedir o golpe de 78, principalmente depois do fracasso que havia sido a Guerra do Vietnã e a humilhante fuga de Saigon em 75. Mas esse novo golpe era a oportunidade de ouro para os americanos conseguirem um novo aliado na Ásia Central. Diferente do que acontecia em outros países do Oriente Médio e África, a ideia de perseguição política não fazia parte da realidade do Afeganistão, mas o novo regime comunista trouxe isso com força total. É estimado que cerca de 27 mil pessoas foram assassinadas entre o ano de 78 e 79 por se oporem ao governo, e essa repressão foi o estopim para a formação de grupos de resistência por todo o país, os famosos Mujahideen, combatentes muçulmanos amplamente apoiados pela população. A inteligência americana, já habituada a financiar guerrilhas por todo o mundo para enfraquecer os seus inimigos comunistas, rapidamente passam a injetar milhões de dólares em equipamento militar nessas guerrilhas, em parceria com outros aliados próximos como a Arábia Saudita e o Paquistão. No meio desse caos, em 78, um tratado foi assinado entre Moscou e Cabul, que permitia ao governo afegão pedir por auxílio militar soviético para lidar com os rebeldes financiados pelos americanos, e esse tratado foi acionado em mais de uma ocasião entre dezembro de 78 e dezembro de 79. Enquanto os primeiros focos de resistência começavam a pipocar no país inteiro, o governo afegão estava sendo despedaçado em conflitos internos. O secretário-geral do partido, Mohammad Tariq, foi assassinado a mando do segundo em comando, Hafizullah Amin. As relações entre o Afeganistão e a União Soviética começam a se deteriorar a partir desse momento. A morte do antigo líder pró-soviético, em conjunto com a extrema brutalidade em que o novo governo estava lidando com a crise, acabou por esgotar a capacidade do exército afegão em fazer frente aos rebeldes Mujahideen. Isso forçou a União Soviética a intervir diretamente nessa crise, coisa que o Politburo de Moscou não queria que acontecesse de forma alguma. A política externa soviética estava completamente alinhada à doutrina Brezhnev, que entre vários pontos defendia a intervenção militar soviética em qualquer nação socialista para proteger os interesses dos burocratas de Moscou. O risco de perder um aliado na sua fronteira sul para os americanos era algo que os comunistas não poderiam permitir. E assim, se iniciam mais de 9 anos de um terrível conflito que colocaria um fim em toda a União Soviética. Conquistar o Afeganistão é fácil. Complicado mesmo é manter o controle sobre aquela região.
A geografia afegã é magistralmente utilizada pelas tribos locais para sustentarem os seus focos de resistência contra invasores externos. As montanhas do Afeganistão tornam qualquer ocupação estrangeira um verdadeiro inferno. Os britânicos descobriram isso da pior maneira possível. Depois de 3 guerras desastrosas entre os anos de 1839 e 1919, eles assinaram um tratado de paz que garantiu a independência do reino afegão. 60 anos depois, os soviéticos enfrentaram o mesmo destino. A Guerra do Afeganistão tem início na morte de Hafizullah Amin perpetrada pelos soviéticos, que assumem o controle do governo afegão e passam a lidar diretamente com os rebeldes Mujahideen. A coalizão Mujahideen era tudo menos heterogênea. Eles eram grupos que possuíam interesses distintos e muitas vezes conflitantes. Até mesmo a interpretação do Islã era completamente diferente de um grupo para outro. Esse foi um movimento que transbordou as fronteiras do próprio Afeganistão. Todo o mundo muçulmano teve alguma participação nesse conflito, graças ao ímpeto ateísta anti-islâmico da União Soviética. Essa guerra, que começou sendo apenas mais um jogo de interesses geopolíticos, se tornou uma guerra santa, a primeira em séculos. E é desse contexto que o Talibã nasce. Os Estados Unidos são tão habilidosos em financiar guerrilhas quanto os soviéticos. A CIA era tão capacitada quanto a antiga KGB, mas na guerra do Afeganistão os americanos foram meros coadjuvantes. Eles entraram com dinheiro, mas o Paquistão entrou com cérebro. O radicalismo islâmico tem suas origens no século XIX. Ao mesmo tempo em que as nações europeias estão começando seus movimentos nacionalistas que iriam resultar na unificação da Alemanha e da Itália e que acabaria, inevitavelmente, descambando para a Primeira Grande Guerra, o pan-islamismo começa a ser desenvolvido. A grosso modo, esse era um movimento anti-imperialista que tinha por objetivo final unificar o mundo islâmico sob uma única bandeira, como havia sido feito nos tempos do profeta Muhammad no século VII. Agora, quais métodos seriam utilizados para que esse objetivo final fosse alcançado foi a origem de infindáveis discussões acaloradas. Em 1928, a Irmandade Muçulmana é fundada no Egito. Esse foi um grupo cuja em sua origem está a vontade de reformar o Islã e combater o imperialismo. O objetivo primordial da Irmandade era ensinar a juventude a interpretação correta do Islã, que, de acordo com a organização, ela é mais que uma simples religião, ela envolve todos os aspectos da vida humana. No início da Irmandade, muito era dito a respeito de justiça social, redistribuição de renda, ferramentas democráticas para limitar o poder de um governo como a Constituição. O fundador da Irmandade, Hassan al-Banna, era um ferrenho crítico do Estado egípcio, mas que em 1940 havia se calado sobre as eleições fraudulentas que haviam acontecido no país após ser pressionado pelo governo. Todo movimento político evolui e a divergência interna é inevitável. A Irmandade é fruto do pan-islamismo, e o discurso de unificar o Islã pode rapidamente deixar de lado a democracia e descambar para a violência. A frouxidão de al-Banna, no primeiro revés, irritou vários membros da Irmandade, em especial o braço armado da organização, que havia sido criado justamente para dissipar o radicalismo de dentro da Irmandade. Ao lado de al-Banna, Said Qutb é o maior ideólogo da Irmandade Muçulmana, e as suas ideias são a fundação do radicalismo islâmico da segunda metade do século XX e início do século XXI. Qutb foi extremamente abrangente na sua escrita. Ele tratou de vários aspectos da vida que, propositalmente ou não, foram deixados abertos à interpretação. Ele considera a separação do Estado e da Igreja desenvolvido no Ocidente algo não compatível com as sociedades do Oriente Médio e Norte da África. Todas as ideologias como o capitalismo, o comunismo e o pan-arabismo fracassaram. Sendo assim, o único sistema que funcionaria em uma escala global é o Islã. E o Islã deve ser a única referência a ser seguida em uma sociedade. Ele argumentava que os muçulmanos se desviaram da verdadeira mensagem do Islã e que a correção desse erro seria feita através da coerção mediante uma revolução. Ele convocou uma jihad contra todos os governos islâmicos seculares e pagãos. Essas estruturas estatais deveriam ser substituídas por um modelo que seguiria à risca a Sharia. Qutb foi morto pelo governo egípcio em 1966, se tornando um mártir. Entre 2014 e 2015, o mundo estava perplexo com milhares de jovens muçulmanos europeus saindo do continente em direção à Síria e Iraque para lutar na Jihad comandada pelo Estado Islâmico. Fato é que isso não é nenhuma novidade.
Aquele conflito em muito se assemelha com a guerra do Afeganistão na década de 80. Jovens muçulmanos do Egito, Arábia Saudita, Indonésia, Paquistão, Argélia e de todas as outras nações de maioria islâmica saíram dos seus países em direção ao Afeganistão para lutar contra a União Soviética, inflamados pela narrativa de guerra religiosa. Em essência, a mesma coisa aconteceu em 2014, mas a diferença crucial entre esses dois conflitos está na participação do Estado. Enquanto as nações europeias faziam de tudo para impedir a ida desses jovens para o Levante, as nações islâmicas da década de 80 apoiaram os rebeldes mujahidin com equipamentos, alimentos e tropas. Em primeiro lugar, pelo medo da expansão soviética pelo Oriente Médio, e em segundo, porque era muito vantajoso enviar os seus radicais islâmicos domésticos, que com toda certeza iriam causar problemas para o seu regime, para morrer num conflito longe do seu país. Era uma situação win-win. O Paquistão foi o país que mais intensamente tentou tirar vantagem desse conflito. O seu interesse estava longe de ser religioso. Os objetivos do governo paquistanês eram puramente geopolíticos. Eles queriam expandir a sua influência por toda a Ásia Central, para se tornarem a potência regional, e a guerra do Afeganistão, na visão da inteligência paquistanesa, era o caminho mais rápido para alcançar esse objetivo. Todos os jovens do mundo islâmico que chegaram para lutar no Afeganistão primeiro passavam pelo Paquistão, onde recebiam treinamento militar da CIA e educação em uma madrasa, que é uma escola de estudos islâmicos. São nessas escolas, na fronteira do Paquistão com o Afeganistão, que a guerra ao terror começa. Elas haviam sido fundadas muitos anos antes da invasão soviética ao Afeganistão. As madrasas paquistanesas são o fruto da sua independência da Índia em 1947. Até aquele ano era tradicional aos jovens afegãos viajarem até a Índia para estudarem. Ao passo de que os muçulmanos espalhados pela Índia são praticamente expulsos para o Paquistão, as melhores madrasas também são realocadas. Os estudantes afegãos formados no Paquistão, ao retornarem para o seu país como um ulama, que pode ser entendido como um teólogo islâmico, fundavam suas próprias madrasas que mantinham vínculos com as madrasas paquistanesas. Dessa forma, uma rede de escolas islâmicas havia sido estabelecida, sem qualquer tipo de regulação do governo secular afegão, e o conteúdo aplicado nessas instituições era estritamente fundamentalista. E com o passar das décadas, esse conteúdo se tornaria cada vez mais radical, ao passo de que a influência dos livros escritos por Qutb aumenta. Com a invasão soviética, as madrasas afegãs são destruídas ou convertidas em bases militares, fazendo que os estudantes e ulemas fugissem para o Paquistão para continuarem os seus estudos. O fundamentalismo islâmico se torna mais latente à medida que ulemas sauditas, enviados pelo governo saudita, começam a trabalhar nessas madrasas. O wahhabismo, uma vertente extremamente reacionária do Islã, passa a ser difundida entre esses jovens. Com total apoio do governo paquistanês, saudita e norte-americano, as escolas islâmicas se tornam parte central na luta contra os soviéticos. No mesmo local, esses garotos recebiam comida, abrigo, treinamento militar e educação religiosa. Poderosos laços de camaradagem foram formados nesse meio. Esses jovens estavam sendo moldados para combater as forças soviéticas em uma verdadeira guerra santa contra esse império ateu que estava destruindo o Islã. Esses garotos frequentemente participavam de incursões em território afegão para lutar contra os soviéticos e retornavam ao Paquistão para se recuperarem e continuarem os seus estudos. A jihad se tornou a vida desses homens. O seu objetivo havia se tornado vencer a União Soviética para tornar o Afeganistão um modelo de nação islâmica, um modelo que seria exportado e aplicado por todo o mundo muçulmano e posteriormente no mundo pagão. O Paquistão, em parceria com a Arábia Saudita, conseguiram radicalizar uma geração inteira de jovens afegãos para lutarem a sua guerra por procuração particular. O apoio paquistanês aos rebeldes mujahidin era irrestrito, porque eles acreditavam que seria possível controlar todo esse ódio gerado. Os americanos nada fizeram para impedir essa radicalização ideológica, porque na perspectiva estadunidense, a única coisa que importava era enfraquecer os soviéticos. E dessa forma, a injeção de dinheiro em equipamentos militares continuou. Mas é claro, nenhuma guerra dura para sempre. Em algum momento, a União Soviética iria sair do Afeganistão. Enquanto tudo isso acontecia, o Talibã, que traduzido do persa significa literalmente estudantes, dava os seus primeiros passos.
A retirada norte-americana do Afeganistão em agosto de 2021 foi um passeio no parque com a vovó Zilda, comparado ao caos que engoliu todo o país em 1989. A retirada soviética significou o fim da frágil aliança que havia unificado os guerrilheiros Mujahideen durante todos os 9 anos do conflito. De uma hora para outra, dezenas de warlords começam a lutar pelo controle do país e uma apocalíptica guerra civil tem início. A situação foi tão terrível que nem mesmo grupos de ajuda humanitária como a Cruz Vermelha conseguiam operar no Afeganistão. Entre 1978 e 1994 são 16 anos de guerra. O Afeganistão, que antes mesmo de todo esse pandemônio já era um país miserável, depois de todo esse tempo havia perdido por completo a sua infraestrutura básica. O ano de 94 é o mais importante de todo esse caos, porque foi em 94 que o Talibã é fundado. Os talibãs eram apenas mais um dos vários grupos lutando pelo poder dentro do país, mas que de alguma forma conseguiram conquistar o apoio das madrasas. Os talibãs defendiam uma das mais radicais interpretações do Islã, que era uma variação direta do arabismo ensinado pelos ulemás sauditas. O objetivo principal do Talibã era acabar com a guerra, desarmar todos os afegãos e impor a mais brutal versão da Sharia em todo o país. Boa parte das fileiras talibãs eram formadas por órfãos e crianças nascidas em campos de refugiados na fronteira. Eles nasceram e cresceram cercados pela mais reacionária visão do Islã. Eles não se enxergavam mais como indivíduos, eles eram soldados da fé treinados pela CIA, que iriam libertar o Afeganistão, restaurando a paz e a justiça. O líder do Talibã, Mohammed Oman, foi um mujahideen que lutou contra os soviéticos. Ele foi um mullah, um líder religioso na província de Kandahar, onde fundou uma pequena madrasa. Membros do Talibã dizem que ele se tornou líder pela sua crença inabalável no Islã. Outros dizem que ele foi escolhido por Deus, mas independente de tudo isso, ele acabou com a guerra civil. Oman, diferente de outros warlords no país, ele era visto pela população como alguém que estava ali para ajudar os pobres e para esmagar os chefes militares que apenas lutavam por seus interesses egoístas. Várias histórias começam a circular pelo país sobre os seus feitos que ajudaram a formar a visão do povo afegão a respeito de sua figura, como por exemplo da vez em que ele juntou 30 estudantes de sua madrasa para resgatar 2 meninas adolescentes que estavam sendo estupradas há dias em uma base mujahideen de um warlord na província de Kandahar. Ele tinha apenas 16 rifles e foi bem sucedido nessa missão, resgatando essas 2 meninas e executando via enforcamento esse comandante. Ele era um homem que, ao ajudar uma pessoa, não pedia nenhum tipo de recompensa, apenas que esse indivíduo seguisse a visão fundamentalista do Islã que ele defendia. O Talibã começa a construir uma narrativa quase messiânica em torno de Mohammed Oman e de que sua jihad iria construir um verdadeiro Estado Islâmico, o Estado que o profeta Mohammed havia idealizado. Em seus discursos, ele frequentemente utilizava passagens do Alcorão e da Hadith. Sua maneira de se dirigir ao público era extremamente didática, para que todos compreendessem a sua mensagem. Afinal, mais de 70% da população afegã era analfabeta. Ele havia se tornado um líder carismático, incumbido com dever divino, e acima de tudo, ele vencia as suas batalhas. Em outubro de 94, a cidade de Spin Boldak é capturada. No mês seguinte, Kandahar, a segunda maior cidade do Afeganistão, é conquistada pelos talibãs. Essas 2 vitórias garantiram ao grupo 18.000 AK-47s, peças de artilharia, munição, tanques, veículos blindados e muitos outros equipamentos. Esse sucesso inflamou mais de 12.000 estudantes de madrasas no Paquistão a se unirem ao Talibã. Eles enxergavam nessas vitórias uma mensagem divina. Deus estava do lado dos talibãs. Cada território conquistado pelo Talibã era mais um território que a sua visão fundamentalista do Islã era aplicada. Mas a população local pouco se importava com isso. Depois de 16 anos de guerra, esse era um pequeno preço a ser pago pela paz. De vitória em vitória, mais e mais estudantes das madrasas na fronteira com o Paquistão se uniam ao grupo, e a guerra civil efetivamente se encerra em 1996, com a queda de Cabul e a execução do presidente do Afeganistão. Mohammed Oman havia sido aclamado Emir do Afeganistão, o comandante da fé, líder de todos os muçulmanos no mundo, e depois de 18 anos em guerra, o Afeganistão finalmente estava em paz.
Durante todo esse tempo, o Paquistão se manteve alinhado ao Talibã, porque eles achavam que através do Talibã eles conseguiriam exercer a sua influência em todo o país. Rotas comerciais entre o Paquistão e o restante da Ásia Central foram finalmente reabertas e defendidas a partir de 94 pelo Talibã. O problema era que o Talibã não morria de amores pelo governo secular do Paquistão. O risco real de um golpe realizado pelo Talibã dentro do Paquistão havia surgido. O Pitbull, que foi treinado por 49 anos a matar, acabou se tornando muito bom nisso. Era só o Paquistão deixar de alimentar essa fera que um desastre iria acontecer. Outro problema que o Paquistão havia se enfiado era a presença americana no país. A influência dos Estados Unidos na área havia crescido exponencialmente depois da queda da União Soviética em 91. Os ataques a drones estadunidenses contra bases do Talibã minavam o poder dos terroristas, diminuindo as chances deles tentarem um golpe dentro do Paquistão. Por sua vez, a cada morte civil causada por um drone americano, a opinião pública dentro do Paquistão se virava contra o governo e a sua aliança com os gringos. O apoio nada discreto paquistanês ao Talibã irrita as potências ocidentais. Essa é uma bomba relógio que tá para estourar fazem 30 anos, e provavelmente a coisa só vai ficar pior nos próximos anos. O Afeganistão e a região de fronteira do Paquistão se tornaram literalmente um vale do silício para todo tipo de organização terrorista fundamentalista islâmica do planeta. Todos esses grupos eram bem-vindos e protegidos pelo governo talibã, além, é claro, da produção e venda de ópio para financiar o regime. A Al-Qaeda era só mais uma startup nesse mercado. A família Bin Laden é uma das mais ricas da Arábia Saudita. Eles são donos de um dos maiores conglomerados do país. A sua principal área de atuação é a construção civil e, atualmente, eles estão encarregados da construção do maior arranha-céu do planeta, a Jeddah Tower. Eles são muito próximos à família real saudita desde a fundação do país em 1932. Aqui no Brasil, filho de rico na faculdade vira comunista. Na Arábia Saudita, se torna um fundamentalista islâmico. Foi exatamente isso que aconteceu com Osama Bin Laden. Os seus professores possuíam uma forte ligação com a Irmandade Muçulmana. Entre esses professores estava Abdullah Azzam e Mohammed Qutb, irmão de Said Qutb. Todas as narrativas já citadas anteriormente foram passadas a Osama, que se radicalizou. Todas as posições defendidas pelo seu futuro mentor Abdullah Azzam, como o antissemitismo, o ódio pelos Estados Unidos, o Ocidente e cristianismo, e a inflamada nostalgia pelos tempos do Califado Islâmico se tornaram parte da vida de Osama. Quando ocorre a invasão soviética ao Afeganistão em 1979, este homem nascido em berço de ouro se une ao seu mentor e viajam até o Paquistão. Lá eles fundam o Escritório da Ordem, ou MEC, que era uma organização de suporte aos combatentes Mujahideen, que fornecia tratamento médico, abrigo aos refugiados, equipamentos, mantimentos e treinamentos a jovens que desejavam lutar na Guerra Santa. Osama Bin Laden pagou da fortuna da sua família passagens de avião para voluntários muçulmanos de todo o mundo para combaterem no Afeganistão. A atuação da MEC nos bastidores do conflito foi a mesma por quase 8 anos, até que Osama e seu mentor Azzam se desentendem. Bin Laden queria partir para o combate, enfrentar diretamente os soviéticos, enquanto Azzam queria que as coisas continuassem como estavam. Não houve acordo. Bin Laden saiu da MEC e fundou a Al-Qaeda. Azzam é assassinado algumas semanas depois em um ataque à bomba, que também ceifou a vida de 2 de seus filhos. Nenhum mandante foi identificado, mas seus seguidores acusam os americanos. Bin Laden assume o comando da MEC após a morte de Azzam e a organização é absorvida pela Al-Qaeda. E o resto é história. A participação da Al-Qaeda na guerra do Afeganistão contra os soviéticos foi mínima. Poucos meses após a fundação do grupo, os soviéticos deixaram o país. Foi nesse momento que Osama muda por completo os focos de ação da Al-Qaeda. Ele opta por não tomar parte na guerra civil para focar nos inimigos do Islã para além das fronteiras do Afeganistão. Ele retorna em 1990 para a Arábia Saudita e alguns meses depois se inicia a Guerra do Kuwait. Havia o risco real de invasão iraquiana à Arábia Saudita, que naquele momento não possuía um exército nem perto de ser capaz de fazer frente ao Iraque de Saddam Hussein. Osama oferece ao rei saudita 100 mil combatentes mujahideen para defender o seu país, a ajuda que é negada. A última coisa que os Saud gostariam seria centenas de milhares de jihadistas vagando a esmo portando equipamento militar. O Afeganistão é prova mais que suficiente de como isso pode acabar mal. Sendo assim, eles solicitam apoio aos americanos, fato que enfurece Osama Bin Laden. A Arábia Saudita é muito mais que um simples país. Lá está localizada Meca e Medina, as 2 cidades mais sagradas do Islã.
e que agora está sendo profanada por um exército infiel. Até aquele ponto, a Al-Qaeda era indiferente aos americanos. Afinal, eles teoricamente lutaram lado a lado contra os soviéticos no Afeganistão. Mas a partir daquele momento, Osama passa a tratar os Estados Unidos como um inimigo do Islã, algo que ele buscava desde 88. Não só os americanos passaram a ser alvo do ódio de Bin Laden, a família real saudita também começa a ser criticada e ameaçada. Por conta disso, ele é educadamente expulso da Arábia Saudita e faz do Sudão a nova base de operações da Al-Qaeda. E no Sudão, um trabalho semelhante ao realizado pela MEC na década de 80 é empreendido: o treinamento de jihadistas que iriam executar ataques terroristas pelo mundo todo. Mas a paz de Bin Laden não ia durar para sempre. Em 1993, um carro-bomba é detonado nas Torres Gêmeas, matando 6 pessoas, entre elas uma grávida de 7 meses. Este foi um ataque realizado por um jihadista treinado pela Al-Qaeda. Não existem indícios que provam a participação de Bin Laden nesse atentado, mas, mesmo sendo praticamente um desconhecido do público geral, ele é o líder do grupo terrorista. Durante a primeira metade da década de 90, o governo sudanês recebe uma massiva pressão internacional encabeçada pelos Estados Unidos, Egito e Arábia Saudita para caçar e prender Bin Laden. O alto escalão do governo do Sudão até aquele momento não havia percebido que se tornar um porto seguro para organizações terroristas seria algo ruim. E no ano de 1995 eles percebem isso e começam a buscar por Bin Laden, que foge do Sudão em 96 e retorna ao Afeganistão. A guerra civil já havia praticamente acabado. Apenas alguns poucos pontos de resistência no país ainda não haviam sucumbido perante as forças do Talibã. O novo governo afegão recebe de braços abertos a Al-Qaeda, que amplia muito as suas operações, com centenas de veteranos da guerra civil passando a fazer parte das suas fileiras. Vários grupos jihadistas ao redor do mundo passam a receber apoio logístico e treinamento da Al-Qaeda, que se torna uma espécie de Senai fundamentalista islâmica, ensinando os seus métodos e ideologia, presencialmente, e enviando seus membros para treinar os mais distintos grupos terroristas ao redor do mundo. A Al-Qaeda se envolveu principalmente em 3 modelos de terrorismo islâmico: grupos que lutavam para derrubar os seus governos muçulmanos heréticos no Egito, Argélia e Arábia Saudita, grupos que combatiam governos que oprimiam as suas populações islâmicas, como no Kosovo, Rússia, Índia, Indonésia e Uzbequistão, e por fim, grupos terroristas que planejavam fundar os seus próprios estados islâmicos, aos moldes do Afeganistão, na Palestina, Chechênia, Daguestão e Mindanao. Mas mesmo tendo uma forte presença no Oriente Médio, Europa e África, a Al-Qaeda ainda era relativamente desconhecida do público geral, coisa que iria mudar completamente a partir de 1998 com os ataques às embaixadas americanas no Quênia e Tanzânia. Essas operações tiveram participação direta de Bin Laden. 213 pessoas foram mortas em Nairobi e 11 foram mortas em Dar es Salaam. A mídia finalmente havia jogado uma luz nos ataques realizados pela Al-Qaeda nos 8 anos anteriores, e que não foram poucos, tornando ela a organização terrorista mais temida e famosa do planeta. Osama foi incluído na lista dos 10 foragidos mais procurados pelo FBI, mas mesmo assim, o público americano ainda enxergava esses ataques como algo distante, até que tudo mudou no dia 11 de setembro de 2001. Os Estados Unidos haviam sido colocados de joelhos por uma força terrorista formada por soldados de turbante e sandálias. Esse ataque aos olhos do mundo havia sido uma surpresa. Ninguém sabia de onde isso tinha vindo. A doce inocência. Acreditar que 2 décadas de atuação direta em uma região quase alienígena aos ocidentais não traria nenhuma consequência. A sociedade americana até o início da Segunda Guerra Mundial em nada se assemelha com aquela do pós-guerra. Se até 1939 eles ainda estavam isolados do outro lado do Atlântico na sombra do poderoso Império Britânico, depois de 45 eles saem do conflito como os líderes do mundo livre. O eixo incutiu o pavor de ditaduras anti-americanas como os regimes fascistas europeus no governo norte-americano. Os quase 300 mil soldados mortos e os 3 anos de escassez devido ao esforço de guerra
guerra se tornaram o combustível que inflamou o espírito do destino manifesto dormente na sociedade americana. O resto do planeta seria como o oeste selvagem. Os americanos tinham como objetivo espalhar a democracia e o American Way pelos 4 cantos do mundo, suprimindo ditaduras anti-americanas onde fosse possível, para que algo como os nazistas jamais surgissem novamente. A Guerra Fria se enraizou na consciência coletiva dos Estados Unidos. Toda a política externa foi realizada por 40 anos com base nesse conflito. Não só a América, o mundo todo estava atolado nesse impasse. Os Estados Unidos firmaram quase 60 alianças militares entre 45 e 91 com outros países capitalistas para enfrentarem os comunistas do Pacto de Varsóvia e outras nações da esfera de influência soviética. Esse era um mundo bipolar, com 2 superpotências disputando por cada centímetro de terra. Por 46 anos, os americanos e soviéticos interviram em dezenas de conflitos periféricos ao redor do mundo, acumulando alianças militares para protegerem a sua influência global. Em especial no caso americano, em mais de uma ocasião, os seus aliados foram arrastados para lutar em guerras irrelevantes, por causas que não faziam sentido, apenas por um alinhamento ideológico. O efeito dominó era uma realidade para os chefes de estado daquela época, tão real que o absurdo aconteceu. Paquistaneses profundamente antissemitas estiveram ao lado de israelenses na guerra contra os comunistas, ou vietnamitas que por 2000 anos lutaram contra o domínio chinês e se viram em uma guerra contra uma potência capitalista sendo financiados por Pequim. O mundo da Guerra Fria não faz o menor sentido quando se exclui a ideologia da equação. Afinal, para a maior parte dos aliados, o único alinhamento de interesses que existia era combater o outro modelo socioeconômico. Em 1989 estava claro qual bloco venceria a Guerra Fria. A União Soviética deixou de lado o seu embate com os americanos para tentar salvar o seu próprio império do colapso, esforço que não foi suficiente. Em 1991, a União Soviética é dissolvida, e a grande ironia foi que o efeito dominó destruiu o bloco soviético. Um regime socialista atrás do outro cai para ser substituído por uma democracia liberal, secular nominalmente, mas profundamente fiel à palavra do consenso de Washington. Os Estados Unidos saem da Guerra Fria como a única superpotência do planeta, e esse status de unipolaridade já estava sendo muito bem utilizado pelo Pentágono desde 1990, status que seria defendido a todo custo. As alianças militares formadas no período da Guerra Fria, única e exclusivamente para combater comunistas, seriam mantidas. Os Estados Unidos pagariam o preço que fosse para manter esses países sob a sua esfera de influência direta, assim garantindo que dali não iria surgir outra potência rival. Essas alianças militares são uma garantia de dissuadir qualquer nação rebelde de escalar conflitos. É dessa maneira que os Estados Unidos mantêm o Irã e a China longe de Israel e de Taiwan há tanto tempo. A batalha ideológica da Guerra Fria permitia até que nações dentro da esfera de influência norte-americana lutassem entre si, como na Guerra das Malvinas. Contanto que você não fosse comunista, tá liberado. Inclusive ser um ditador genocida. Em 1985 não seria um grande problema você invadir um país vizinho por um motivo esdrúxulo, mesmo que esse país fosse aliado dos americanos e que sua nação fosse uma ditadura genocida. É claro, você não poderia ter uma boa relação com os soviéticos. Você provavelmente receberia uma reprimenda da ONU, quem sabe talvez uma sanção econômica, mas nenhuma ação drástica seria tomada. Afinal, você não é um comunista. Seria uma grande pena um ditador fazer exatamente isso que eu acabei de falar. No momento em que a Guerra Fria está acabando e todo o embate ideológico já tenha sido descartado, a primeira demonstração de força dos americanos nesse mundo unipolar, na Pax Americana, seria realizada no Golfo Pérsico. Saddam Hussein. Esse foi o primeiro super vilão da nova era. Ele, como vários personagens que surgiriam na Pax Americana, não tinha começado a trabalhar em 1990. Ele havia se tornado oficialmente ditador do Iraque em 79, mas esse acontecimento acabou passando desapercebido, com uma revolução islâmica acontecendo no Irã e a invasão soviética no Afeganistão. Quem iria se importar com mais um ditador chegando ao poder no Oriente Médio? Isso acontecia semana sim, semana não. O Iraque era um estado falido, que não havia conseguido se recuperar da Segunda Grande Guerra. As coisas ficam ainda piores em 1959, quando a família real iraquiana é deposta e executada em um golpe militar. A república que emerge desses assassinatos
é deposta em 1963 em outro golpe militar, dessa vez encabeçado pelo Partido Baath, que é um partido pan-arabista, anti-imperialista e blá blá blá. Eles seguem o gabarito de todo partido nacionalista no Oriente Médio do século XX. A partir do golpe de 63, acontecem tentativas de golpes, contragolpes, revoluções, rebeliões, uma guerra contra o Irã e um genocídio que ceifou a vida de 200 mil pessoas entre os anos de 1986 e 89. Foi nesse massacre contra o povo curdo em que armas químicas foram empregadas, exterminando vilas inteiras no processo. Este ocorrido seria relembrado 14 anos depois para reeleger um presidente, mas durante o genocídio praticamente não houve atenção internacional. A guerra Irã-Iraque, travada entre os anos de 1980 e 88, foi um conflito incomum para os padrões da Guerra Fria. Tanto potências ocidentais quanto a União Soviética financiaram o Iraque contra o Irã, que havia se isolado da comunidade internacional após a Revolução Islâmica de 79. As milícias curdas no norte do Iraque, que buscam a sua independência desde a Idade Média e quase conseguiram ao fim da Primeira Guerra Mundial, em que os aliados prometem a formação do Kurdistão em troca de lutarem contra o Império Otomano, proposta aceita pelos curdos que, ao lado de outros povos árabes, expulsam os turcos da Península Arábica de volta para a Anatólia. Os curdos são traídos pelos aliados e são incorporados à recém-formada República da Turquia em 1922. Eles se aliam ao Irã não por compartilharem da visão extremista do novo governo revolucionário islâmico, mas sim porque essa era uma nova oportunidade de formar o Kurdistão. Até hoje, o genocídio comandado por Saddam Hussein não foi reconhecido pelos Estados Unidos. Afinal, ficaria muito ruim para a imagem dos americanos reconhecer que o país que eles financiaram em uma guerra periférica do outro lado do mundo assassinou indiscriminadamente centenas de milhares de civis inocentes com gás mostarda e agente nervoso. O ponto é, como Saddam Hussein não era um comunista, na verdade ele matou comunistas no golpe de 63 e continuou purgando o Iraque dos vermelhos durante todos os anos de seu regime. Sendo assim, ele podia fazer o que bem entendesse, contando, é claro, que não se alinhasse com a União Soviética. E foi exatamente essa postura tomada pelo Ocidente durante as décadas de 70 e 80. As coisas só foram mudar quando Saddam resolveu invadir e anexar o Kuwait em 1990, com a desculpa de que o Kuwait estava roubando petróleo iraquiano. A verdade era que a guerra que Saddam havia provocado em 1980 com o Irã o forçou a tomar empréstimos de seus ricos vizinhos ao sul para financiar o seu exército, que prontamente fizeram esse aporte financeiro, pois tanto o Kuwait quanto a Arábia Saudita enxergavam no Irã e seu governo fundamentalista islâmico um risco para toda a região. Mas os 60 bilhões de dólares emprestados se tornaram impagáveis pelo regime de Saddam. Seria muito mais barato invadir e conquistar militarmente os seus credores do que pagar essa dívida. Foi nesse momento em que o Ocidente começa a prestar atenção nas dezenas de ditaduras militares assassinas na sombra do bloco capitalista que durante a Guerra Fria foi feita à vista grossa só porque não eram comunistas. A ONU, para surpresa de Saddam, faz um ultimato ao governo iraquiano. Eles deveriam se retirar do território kuwaitiano imediatamente, caso contrário, sofreriam duras represálias. O Iraque está sentado em um mar de óleo. Com o território do Kuwait, o regime de Saddam se tornava o maior produtor de petróleo do mundo. Ele tinha uma mão muito forte e por causa disso, ele não deixa o Kuwait. É possível que Saddam acreditasse que os soviéticos iriam vetar qualquer tipo de intervenção militar da ONU comandada pelos americanos, como eles frequentemente faziam durante os tempos da Guerra Fria. O que pegou Saddam de calças arriadas foi que os soviéticos não fizeram absolutamente nada para impedir os americanos. Afinal, como eu havia dito, eles estavam muito ocupados em tentar salvar o seu próprio império do colapso. Os Estados Unidos não conseguiam se conter. Eles estavam embriagados de confiança em seu poderio militar imbatível, na sua tecnologia de ponta, em sua economia pujante que estava transformando fins de mundo em nações desenvolvidas subservientes a Washington num piscar de olhos. O destino manifesto dormente por tantas décadas tem um regresso estrondoso. A certeza de que a democracia liberal e o livre mercado era o caminho certo a ser trilhado por todas as nações do planeta era absoluta. E esse era o dever dos Estados Unidos da América, levar o seu modelo de Estado-nação aos 4 cantos do mundo. E o país em que esse experimento teria início seria o Iraque, de Saddam Hussein.
We cannot if we retreat into isolationism. We will only succeed in this interconnected world by continuing to lead the fight for free people and free and fair trade. For our children, we must offer them the guarantee of a peaceful and prosperous future, grounded in a world built on strong democratic principles, free from the specter of global conflict. May God continue to bless the United States of America. Em 1990, o destino da União Soviética estava selado. Ela iria colapsar. E com essa realidade em mente, os políticos já começaram a trabalhar em maneiras de garantir investimentos estrangeiros para reanimar as suas economias em estado de decomposição. Os americanos já haviam sinalizado durante a queda do Muro de Berlim que auxílios financeiros seriam dados às novas ex-repúblicas soviéticas que surgissem após o fim da Cortina de Ferro. Dessa forma, a União Soviética começa a jogar com os interesses da nova superpotência hegemônica. Com a invasão iraquiana ao Kuwait, são os diplomatas soviéticos que começam a organizar uma resposta do Conselho de Segurança da ONU às agressões iraquianas, em que os Estados Unidos iriam assumir a posição de liderança. Os americanos receberam de presente uma oportunidade única: intervir no Oriente Médio sem qualquer tipo de oposição soviética, havendo a possibilidade de reformular o equilíbrio de poder da região a seu favor. De uma perspectiva militar, essa era uma ocasião que as mais novas tecnologias desenvolvidas pelo exército poderiam ser testadas em campo, em um cenário real de combate. Equipamentos como os mísseis inteligentes, o GPS, uma nova geração de blindados e aeronaves, as coisas simplesmente não poderiam ficar melhores para os americanos. Em um primeiro momento, a mídia americana considerava a possibilidade de um novo Vietnã acontecer, devido ao poderio militar iraquiano, construído durante a década de 80, que fazia o país ser muito superior às outras nações do Oriente Médio. Bom, a mídia não poderia estar mais errada. O ultimato realizado pela ONU exigia a retirada das tropas iraquianas do Kuwait até o dia 15 de janeiro de 1991, pouco menos de 6 meses após a invasão do país. Foi durante esse período que a Operação Escudo do Deserto ocorreu. A maior aliança militar após a Segunda Guerra Mundial foi formada. 36 nações enviaram à Arábia Saudita quase 1 milhão de soldados. Durante esses longos 5 meses, os diplomatas da coalizão tentaram dissuadir Saddam Hussein, que por sua vez apresentou contrapropostas absurdas que não possuíam nenhuma relação com o conflito que ele havia causado. Essa situação se manteve assim até o dia 15 de janeiro, dia em que a ordem de ataque foi dada pelo presidente Bush. Em 16 de janeiro de 1991 tem início a Operação Tempestade do Deserto. Nos primeiros 10 minutos, a Força Aérea da coalizão destrói a rede elétrica nacional. E com 1 hora de combate, a comunicação do Iraque é desativada. Nos 42 dias seguintes, mais de 100 mil missões aéreas foram realizadas e aproximadamente 88 mil toneladas de explosivos foram despejadas. A infraestrutura militar e civil do Iraque foi completamente destruída. O exército iraquiano foi esmagado pela força terrestre da coalizão. Entre 20 e 50 mil soldados iraquianos foram mortos. É estimado que entre 200 e 2 mil soldados foram executados apenas na rodovia 80, conhecida posteriormente como Rodovia da Morte. Mais de 75 mil foram feridos e outros 80 mil foram capturados. Os antigos T-62 soviéticos não serviam nem para atrasar os M1 Abrams e os Challengers da coalizão. Tanto a Marinha quanto a Força Aérea foram completamente destruídas. Em seu recuo desesperado, o exército iraquiano adota a terra arrasada para tentar atrasar o avanço da coalizão. Foi nesse contexto, seguindo ordens de Saddam, que os mais de 700 poços de petróleo kuwaitianos foram deixados em chamas. Mas tudo isso em nada adiantou. Mesmo com essa avassaladora campanha militar, o presidente George Bush declarou um cessar-fogo, impedindo que as forças da coalizão tomassem Bagdá e acabassem com o regime genocida de Saddam Hussein. Essa decisão custou a vida dos rebeldes curdos no norte do país, que iniciaram um ataque contra as forças iraquianas ao mesmo tempo em que a coalizão começa sua campanha em janeiro, na esperança de que os americanos se juntassem a eles. O que se viu depois foi mais um genocídio, em que aproximadamente 180 mil curdos foram assassinados pelas tropas de Saddam nos anos seguintes. A manutenção criminosa do regime de Hussein pela coalizão manteve de pé todas as sanções econômicas impostas pela ONU em agosto de 90. A posição tomada pelos Estados Unidos a partir de 91 era de estrangular
o governo de Saddam Hussein, com mais e mais sanções econômicas que isolaram o país da comunidade internacional e devastou a sociedade civil iraquiana do pós-guerra. O país estava em ruínas depois dos bombardeios aliados. As sanções econômicas impediam a compra de bens que seriam utilizados na reconstrução da infraestrutura básica do país, que na visão dos Estados Unidos serviria para fortalecer o regime de Saddam, e também impediam a compra de itens básicos para sustentar a vida, como comida e remédios. Até mesmo a água havia deixado de ser acessível. Com a destruição da infraestrutura do país, havia necessidade da compra de novos equipamentos para o tratamento de água. E na visão da ONU e Estados Unidos, esse tipo de material poderia ser recondicionado para a produção de armas. Afinal, para que seja feito o tratamento adequado de água, é necessário o emprego de produtos químicos. Resumo da ópera: era quase impossível ter acesso à água potável. A situação em que os aliados deixaram a população civil iraquiana era calamitosa, e a ajuda humanitária oferecida pela ONU era no mínimo insuficiente para lidar com o tamanho do problema causado. A década de 1990 foi um verdadeiro inferno para a população civil, e todo esse caos fomentou a corrupção no governo, que passaram a vender petróleo no mercado negro para outros países. A escassez de todo tipo de produto joga milhares de pessoas na criminalidade, causando ainda mais violência. Esse cenário dantesco, de acordo com os americanos, servia para punir Saddam Hussein. Mas na realidade, quem foi prejudicado era justamente aquelas pessoas que nada tinham a ver com essa história, e que por mais de 10 anos foram obrigadas a sofrer as consequências de um duelo político que poderia ter acabado em fevereiro de 1991. Todo mundo árabe estava assistindo o que estava acontecendo no Iraque. A intervenção americana e a posterior crise humanitária reavivou o ódio dos fundamentalistas islâmicos na região, transformando o Iraque em mais um criadouro de radicais. Por mais de uma década, esses fundamentalistas lutaram contra os soviéticos no Afeganistão. E agora surge um inimigo ainda maior. O 11 de setembro de 2001 foi o resultado de quase 90 anos de intervenção ocidental no Oriente Médio. Todas as antigas potências imperialistas têm grande parcela de culpa para a destruição do processo de reforma do Islã. Mas quem de fato armou e ajudou a construir um exército de radicais foi os Estados Unidos, que para combater os soviéticos em um contexto meramente geopolítico, não calculou os riscos de interferir diretamente com uma religião que os ocidentais possuem pouquíssima compreensão. A Pax Americana começa com o fim do Império do Mal, a vitória dos justos e livres, e ela termina com um ataque direto no coração financeiro do mundo, arrastando os Estados Unidos mais uma vez para mais uma guerra. Foi nesse momento de desespero que o mundo todo perdeu a sua liberdade. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se essa é a primeira vez que você assiste algo meu, muito prazer. Meu nome é Imperador57, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, divulga para todos os brothers, pelo amor de Deus. Tamo junto. Bom, eu já te adianto que esse vídeo foi um terror pra fazer. E o próximo provavelmente vai ser ainda mais difícil. Esse foi só o primeiro episódio de Não Privacidade, que é a minha série sobre privacidade digital, ou a não existência dela. Até onde eu tenho planejado serão 7 episódios principais e outros 3 paralelos exclusivos para financiadores. O próximo vai ser sobre o Edward Snowden, e eu nem comecei a fazer pesquisa, então não consigo dar nenhuma previsão de quando ele vai ficar pronto, mas quando ele ficar pronto ele sai. É isso. Bom, tanto esse vídeo que você acabou de assistir quanto o próximo, provavelmente, não serão monetizados pelos temas que eu tratei neles. Eu não vivo de YouTube, isso é fato. Mas todo o dinheiro que eu consigo juntar aqui na plataforma, e principalmente via o Apoia-se e o Pix, me ajuda a comprar equipamentos para melhorar a qualidade do material que eu tô produzindo. Nesse momento eu tô juntando dinheiro para comprar outro microfone e eu odeio mendigar dinheiro no YouTube, mas se você gostou desse documentário ou dos últimos que eu fiz, considera dar uma passada lá no Apoia-se. A partir de R$5 por mês você vai ter acesso a todos os próximos vídeos com muita antecedência. E é isso. Mas se você não tem condição, isso tá longe de ser um problema. Se você gostou do vídeo, divulga ele pros teus amigos no Discord, no Twitter, no Zap, no Facebook. Você vai estar me ajudando pra caralho. É sério. Vocês não têm noção do quanto que isso ajuda. Bom, o Pardesiste sobre esse episódio já tá lá no Apoia-se. Por sinal, são 2 episódios, porque esse vídeo deu um trabalho homérico. Eu pesquisei demais e muita coisa que eu pesquisei eu nem coloquei no vídeo. É a vida. Bom, no mais é isso. Até o próximo vídeo, quando ele ficar pronto. Abraços.